Bom dia, galera, um abraço, tudo bem? Nessa segunda-feira de carnaval, né? Eu me senti obrigado a vir conversar com vocês aqui, porque eu fiz um vídeo depois da rodada do final de semana, dos jogos de ida das semifinais do Campeonato Baiano, e recebi muitas mensagens, né? Muita gente perguntando por que o Bahia está desse jeito, por que o sucesso do Vitória, o Vitória vem mantendo aí 20 jogos de invencibilidade. Ah, mas o Bahia tecnicamente tem mais qualidade do que o Vitória. E para ratificar aquilo que eu falei, né, no meu comentário, no último comentário dos jogos onde o Bahia perdeu para Jacuipense e o Vitória fora de casa foi lá e deu uma goleada na equipe do Atlético de Alagoinhas, eu gostaria de colocar o meu posicionamento aqui mais uma vez, tecnicamente, né? Gostaria de tentar passar para vocês a parte técnica, juntando aquilo que já vinha acontecendo desde o início da temporada, com esse resultado final, né, que foram os resultados de Bahia e Vitória no final de semana. Sobre o Bahia, minha gente, é assim, muitas críticas ao Rogério Ceni, a postura do Rogério Ceni nesse jogo contra a Jacuipense, e às vezes o torcedor pega um jogo e desse jogo ele faz o que está acontecendo na temporada inteira. Esquecem os jogos passados, né? Para o torcedor vale aquilo ali, que foi o último jogo. Nós, analistas de futebol, nós não podemos ver dessa maneira. Eu digo sempre que o futebol, ele se transforma, né? O futebol ele é muito dinâmico. As coisas mudam muito rapidamente. Quantas vezes já vimos um time de futebol jogando muito mal e de repente, com uma modificação do treinador, o time passa a jogar bem, passa a evoluir. Agora há pouco nós vimos, por exemplo, lá em São Paulo, né? O Palmeiras não estava numa situação muito boa e de repente o Palmeiras foi lá, arrumou e começou a jogar bem. Não é isso? O Corinthians, que não começou bem também a temporada, com erro aqui e ali, já na liderança lá do Campeonato Paulista, já se classificou para a semifinal. Então essas coisas acontecem no futebol para o bem e para o mal. Então os comentários até o jogo do Jacuipense para o Rogério Ceni eram comentários favoráveis. Porque o Rogério mudou aquela postura dele do ano passado ou não foi? Lembram quantas eram as reclamações para o Rogério Ceni por causa da teimosia com aqueles 4 homens do meio de campo, e todo mundo via que o Bahia não se dava bem. Até demos uma ajudinha a ele, falando assim, será que o Rogério está mantendo esses 4 homens do meio de campo porque ele não confia nos atacantes que tem? Não confia numa postura diferente? Ou realmente ele acha que Cauli e Jean Lucas, dessa fase que eles estão, eles vão se transformar? Mas esse ano o Rogério veio diferente, e aí vamos fazer justiça. Depois que o time voltou lá da Espanha, da pré-temporada, Rogério, com a chegada do Eric Pulga, ele veio com um sistema diferente. E não só o sistema de um 4-3-3, né? Com 3 atacantes, 3 meia. Não só isso. O Rogério, ele modificou na parte tática, colocando um lateral meia, passando a ter 3 zagueiros, cada zagueiro das beiradas fazem o lateral, né? Por exemplo, se ele joga com o Gabriel Xavier, Canu e o Mingo, Gabriel Xavier passa a ser um lateral por muitas vezes, e o Mingo também na cobertura, quando não chega o meia ou o próprio lateral por ali. Então, ele fez esse tipo de mudança, é uma mudança importante, e os 3 atacantes jogando lá na frente. Então, não vamos contestar isso, que o Bahia vem jogando muito bem, e o Rogério não tinha perdido ainda, nem no Nordeste, nem na Copa do Brasil, que não jogou ainda na terceira fase, nem na Libertadores, e no Baiano, né, muito menos no Baiano. Então, temos que elogiar a participação e o dedo do Rogério nessa transformação, nessa mudança dele, nesse sistema, nesse ano. Mas aí vem o último jogo. Esse último jogo deixou o torcedor com uma pulga atrás da orelha. Por quê? Porque o Rogério novamente veio com 5 homens no meio de campo, porque às vezes o treinador, ele tem um elenco onde tem jogadores mais chamativos, vamos dizer assim, né? Com mais qualidade técnica. Um exemplo, ele tem Nestor e o Michel Araújo. Aí ele não quer deixar um desses 2 jogadores fora, né? Em detrimento de colocar um atacante que talvez tenha menos qualidade técnica. Então, vou botar e vou tentar fazer desse cara um atacante. Mas não dá. Às vezes não dá. É melhor você já entrar com o atacante. E mudou totalmente a estrutura tática do time no jogo contra o Jacuipense. Por quê? Nesse jogo, ele colocou 2 laterais, estavam fora de ritmo de jogo, é bom deixar claro. Arias não estava jogando de titular. E o Borducci, que não jogava já há muito tempo.
né? E o Bahia sentiu muito, porque não tinha os pontas e os laterais não estavam bem fisicamente, tecnicamente. Então o Bahia perdeu muitas jogadas de beirada, e você sabe, torcedor, que o Bahia faz muito esse tipo de jogada com o Caio Alexandre, com o Everton Ribeiro. Então a mudança que o Rogério fez foi uma mudança drástica, apesar do Bahia ter tido totalmente controle do jogo. O primeiro tempo, praticamente o Jacuipense não quis sair da defesa. Mas está errado a Jacuipense? Não. Eu, como treinador de times pequenos, vindo jogar na Fonte Nova ou no Barradão contra Bahia e Vitória, meu sistema é esse também. Porque se vier jogar aberto contra Bahia e Vitória, vai tomar uma goleada, tá? Pela diferença técnica. Então, você tem que dar o equilíbrio com a parte tática. E qual é a parte tática do time menor? Jogar atrás, se defendendo e partindo com rapidez no contra-ataque. Isso também é um modelo tático para a partida, é uma ideia para o jogo que um treinador tem. E foi isso que a Jacuipense fez. Como o Bahia tinha 5 meias, o Bahia criava, tinha posse de bola, mas na hora da definição, naquilo que o time vinha fazendo, com a Ademir de um lado, com o Pulga do outro, de pegar essa bola de fora para dentro, não aconteceu. Porque lá tinha o Nestor, tinha Calmi, tinha o Michel Araújo, jogadores do meio de campo, mais Acevedo, mais Eric, que não são jogadores de profundidade, jogadores agudos. Então isso ocorreu no jogo. Eu não acredito que o Rogério volte a fazer jogos assim. É claro que para o Rogério voltar a ter moral com o torcedor e a confiança do torcedor, o Bahia vai ter que ganhar do Jacuipense e se classificar para a final do Campeonato Baiano. Outros dizem assim, mas Campeonato Baiano não importa, mas quando perder e o Bahia não ganha nada durante o ano, o próprio torcedor vai dizer assim, o Rogério não ganhou nada, como falou ano passado e com razão. Um cara que treina um Bahia, que tem um sítio por trás, com a qualidade técnica que o Bahia tem que ganhar títulos, tem que ir para as finais de competições, principalmente essas competições com menos qualidade técnica. Então vamos esperar o jogo da Jacuipense. Eu acredito que mesmo o Bahia estando nessa decisão de Libertadores, o Rogério já vai botar um time mais forte, que o jogo é em Feira de Santana e o Bahia precisa vencer. Sobre o Vitória, é uma situação totalmente diferente, porque o próprio torcedor do Vitória, que a gente conversa, que a gente tem mais liberdade, né? Aqueles torcedores que acompanham fielmente as resenhas, que leem, que sabem do futebol, reconhecem que o Vitória não tem tanta qualidade técnica como o Bahia tem. E às vezes um ou outro torcedor fica chateado, mas é uma realidade. O Vitória não tem um jogador como o Caio Alexandre. Vejam que o Vitória tem dificuldade no meio de campo para criar, para construir jogo. O Vitória não tem um jogador como o Everton Ribeiro. O Vitória não tem um centroavante como o Lúcio Rodrigues, que entrou inclusive contra a Jacuipense. Em pouco tempo deu 5 chutes dentro do gol da equipe da Jacuipense. Então são alguns jogadores que, se você for falando aqui, o Vitória não tem. Mas o que é que o Vitória tem? A parte coletiva. E se deve ao quê? Já que não tem grandes jogadores individualmente, se deve a que isso? Ao técnico Carpini. Mas você elogia muito o Carpini. Não é questão de elogiar muito o Carpini. O elogio aqui é na dose certa. É naquilo que está acontecendo. E o que é que está acontecendo? O Vitória vem de 20 jogos de invencibilidade e não é só isso. Porque antes de acontecer a invencibilidade do Vitória, o Carpini já tinha mostrado que ele tirou o Vitória de uma situação muito difícil do primeiro turno do Campeonato Brasileiro, e ali todos nós falávamos que a culpa não era do Carpini. Quando o torcedor dizia assim, tira esse treinador, que esse treinador não presta, ele dizia, gente, o elenco do Vitória é isso aí, ou contrata, ou vai passar muitas dificuldades ainda até o final do Brasileiro. Foi quando o Vitória saiu e contratou 7 jogadores na abertura da janela, em julho, a pedido do Carpini, escolhido de dedo, e os jogadores vieram e deram aquele resultado a partir do técnico Carpini, Thiago Carpini do Vitória. Então o Vitória joga num modelo onde o Vitória busca ganhar o jogo o tempo inteiro. Não é um Vitória criativo como é o Bahia, E a gente tem que fazer essa comparação. Você vê o Bahia, pega a bola ali no meio de campo, o Caio Alexandre, gira a bola para um lado, volta aqui com paciência, troca no Everton Ribeiro, vai no Ademir, volta para o Everton, vai no Caio, vai para o lado esquerdo com o Juba, volta no Caio, até achar o momento certo de dar uma enfiada de bola para tentar vencer. O Vitória não. O Vitória pega essa bola, os zagueiros, eles metem ali no Baralha, no William Oliveira, quem estiver jogando, joga nos pontas e nos laterais. Esses dão amplitude, criam uma jogada e cruzam uma bola na área, mas está dando certo. Essa é a realidade. E quando o Vitória perde a bola,
existe uma competitividade muito grande dos jogadores dentro de campo para roubar essa bola e voltar ao meu sistema. O Vitória é até um time mais fácil de marcar, mas por que dificulta para o adversário a rapidez do Vitória? O Vitória é mais rápido, o Vitória pega a bola, os lançamentos são mais agudos, né? Com mais distância, lançamentos de 30 metros, 40 metros, o Bahia joga em 5 metros, 6 metros, 7 metros, e isso o Vitória chega muito mais rápido à área do adversário. Quando o adversário sai para um contra-ataque, o Vitória também dá o troco nesse contra-ataque nas partidas de futebol. Então o time do Vitória é muito bem treinado para aquilo que o Vitória quer dentro de campo. Você sente que o objetivo é aquele, que não é um outro objetivo, não é um time que vai tocar, vai criar, vai construir, até porque o Vitória não tem jogadores construtores, apesar de que no jogo contra o Atlético de Alagoinhas, o Rato já jogou numa posição diferente, já foi um homem de meio de campo, jogando centralizado, como em outros jogos ele jogava mais pela ponta direita. Nesse jogo do Atlético, o Rato jogou mais pelo meio. Alguns jogadores ainda estão devendo, né? Existe uma dúvida, Cáceres ou Claudinho na lateral direita, né? Cáceres vem fazendo o papel dele. Existe a dúvida do Braga, Lucas Braga, que tem ficado muito do lado esquerdo, não sai dali. O jogador tem que ter essa movimentação, mas está dando certo. O Vitória está ganhando seus jogos. Então, essa é a diferença. Então, o Vitória continua numa postura onde o adversário já sabe que o ataque do Vitória é muito rápido. O ataque do Vitória, apesar de perder gols também, mas é um ataque muito competente. Então, a diferença de um para o outro. E o Vitória está aí em 20 jogos de invencibilidade, né? Próximo do título baiano, a não ser que exista uma reviravolta, que o Bahia cresça, né? Ganhe a Jacuipense. E a Jacuipense também, que deu trabalho no jogo que jogou contra o Vitória no Barradão, não perdeu do Vitória, o jogo foi empate, foi um jogo difícil e complicado para o Vitória também. Então, independente, que a gente não acredita mais no Atlético de Alagoinhas, né? Tomou 4 do Vitória, não vai virar dentro do Barradão. Então, depende agora do Bahia ou da Jacuipense, quem vai para a final contra o Esporte Clube Vitória. Portanto, minha gente, queria trazer isso para você, ratificando aquilo que eu tinha falado, depois da rodada do final de semana. Que Deus abençoe a todos, boa sequência de carnaval para todo mundo, deixa o like, ajuda o nosso canal, se inscreve aí, ativa o sininho, chegando a 20 mil amigos aqui no meu canal. Grande abraço.